Lucas capítulo 15, Jesus traz duas parábolas no início desse capítulo de grande reflexão e importância para entender sobre os dois tipos de filhos que Deus tem. Vamos entender. Capítulo 15, versículo 1 do Evangelho de Lucas, diz assim a palavra: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. 3. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vá após a perdida até que venha achá-la? 5. E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mas do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então Jesus traz uma parábola conhecida, que é a parábola das 100 ovelhas, onde uma se perde do seu pastor, e Jesus faz esse questionamento aos doutores da lei. Lembre-se que Jesus está trazendo essa parábola não somente para o povo, mas é uma parábola que contesta uma crença, uma verdade que os donos, entre aspas, da igreja acreditam. Pense bem comigo, queridos. O que vale mais, uma ovelha que você perdeu ou as 99 que estão no seu apreço, que estão sob o seu controle? A matemática é simples. Claro que as 99 valem muito mais do que uma só. No reino de Deus não é assim que funciona. No reino de Deus, o que importa é o doente, o que importa é o necessitado, e não o que não precisa de remédio, e não aquele que não precisa de cuidados. Os pastores podem discordar de mim, mas até hoje eu não conheci nenhum. As ovelhas que mais dão trabalho, as ovelhas que mais ocupam o tempo do pastor, as ovelhas que dão mais dor de cabeça. Seria muito simples: Deus, por que o Senhor não tira essas ovelhas que dão muito trabalho? Porque elas são as que mais necessitam. As ovelhas que sentam, escutam a palavra, saem, põem em prática, vivem uma vida com Deus, essas não dão trabalho nenhum, pastor. Essas precisam do pastor? Não precisam, porque elas já têm uma conexão com o Senhor, desenvolvem a sua comunhão com Deus, e pouco precisa. Se tiver culto, se não tiver culto, se o pastor estiver doente, se o pastor não puder atender, ele tem uma relação com o Senhor, ele não precisa do pastor Diogo para isso. Então, com quem Deus conta comigo? Com aquelas que ainda precisam de cuidados. Então, quando ele traz essa mensagem, é uma mensagem direcionada, como ele mostrou aqui, para os fariseus e os escribas, que nos tempos de hoje são os donos da igreja. São os líderes, os cabeças das nossas igrejas. Então ele traz uma mensagem: olha, o que você faria? Você não deixaria as 99 e iria atrás daquela que estava perdida? E aí fica esse questionamento: não, espera aí, mas e se eu, na busca dessa perdida, acabar perdendo as outras 99? Não. Elas não são desobedientes. Elas ficam ali, elas vão ficar uma do lado da outra. Então você vai atrás, e ele fala: e quando você encontrar ela, você vai ficar muito feliz, você vai fazer uma festa, você vai chamar os seus vizinhos, e vai dar um churrasco em comemoração. Olha a alegria, porque vale muito. Porque você tinha uma ovelha que estava perdida e a encontrou. Aonde essa ovelha estava perdida? Fora do aprisco. Jesus continua, olha a segunda parábola, versículo 8. Ou, qual a mulher que tendo 10 dracmas, e se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar?
E achando-a, convoca as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que haverá alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus traz uma outra parábola, falando de uma situação totalmente diferente. E qual é a diferença entre essas duas parábolas? A primeira parábola fala de alguém que está perdido fora, longe de casa. E a outra parábola diz de alguém que está perdido dentro de casa. Ou seja, existem dois tipos de filhos. Filhos que estão perdidos no mundo e filhos que estão perdidos aqui dentro da igreja, no culto, ouvindo a palavra, sendo ministrado. Quando Jesus traz essas duas parábolas, Jesus vem estabelecer uma cultura que nós, como igreja, deveríamos entender. Porque parece para nós que pelo fato de estarmos aqui dentro na igreja, em todos os cultos, presente, participando, sendo efetivo, orando, louvando, sabendo todas as músicas, tocando, cantando, participando, ouvindo a palavra, fazendo anotação, lendo a Bíblia, que nós somos filhos de Deus. Amém, é verdade. E aquele que um dia estava aqui, mas se perdeu e hoje está no mundo, não é parte do povo de Deus e não é filho de Deus. Esse é um grande engano. É verdade. Apocalipse, capítulo 2 e 3, João, na ilha de Patmos, tem um entendimento, uma revelação profunda sobre as 7 fases e os tempos que a igreja do Senhor iria passar. E ao longo desses 2000 anos, nós vemos ali as cartas às 7 igrejas que determinavam muito o tempo da igreja do Senhor, antes da perseguição, durante a perseguição, depois do fim da perseguição, com a reforma há 500 anos atrás, e o que a igreja é hoje, chamada igreja de Laodiceia. Cada uma daquelas 7 igrejas determinam um tempo, a característica da igreja do Senhor na terra. E aí tem um fator importante. Minha família, meus pais vieram do catolicismo, e é muito comum você estar na igreja e o cristão, o evangélico, olhar para o católico e falar assim: isso aí vai tudo para o inferno. Eu cresci dentro de igrejas, vendo isso, ouvindo isso, de gente boa. Só que quando você lê lá, no tempo em que não existia nenhuma denominação, somente a igreja católica, e a Bíblia diz lá em Apocalipse, dizendo que vai haver um tempo em que a igreja, ela vai ensinar, vai ter uma doutrina de idolatria. Ele está falando de quem? A igreja católica. Só que mesmo a igreja católica ensinando o povo a ser idólatra, lá naquele tempo, mesmo a igreja católica vendendo salvação, mesmo a igreja católica tendo que, para você ter o perdão de Deus, você tinha que ir lá e se confessar para um homem, e ele definir o que você tinha que fazer para ser perdoado, mesmo a igreja católica atolada na corrupção, no interesse, e hoje a igreja católica conhecemos, ela é 1000 vezes melhor do que na Idade Média, queridos. Vocês não fazem ideia. Mesmo a igreja nessa podridão máxima, Deus falava que essa era a igreja dele. Verdade. Só que hoje a gente fala que não é. Não, se não for nós aqui, nada presta. Essa é exatamente a cultura que Jesus está combatendo nesse texto. Só porque você está aqui dentro, você acha que você é filho, e quem está lá fora não é? Calma, não é bem assim. A ovelha que está perdida tem dono? Sim. Tem. Ela tem um pastor, mas ela está perdida. Se ela não encontrar o caminho de volta, ela pode morrer. Mas enquanto ela está respirando, enquanto ela está, queridos, andando por aí pelo mundo, perdida, ela ainda tem um dono. E ainda existe esperança para ela. Só que quem não faz parte deste grupo que está perdido, está dizendo: esse daí já não vale mais. Não é isso que o texto está dizendo. Porque este que pensa desta forma, ele está perdido dentro da igreja. Ele tem o Senhor como Pai? Tem, mas ele também está perdido. E se ele não for encontrado, ele vai morrer, ele vai passar a eternidade longe de Deus, tendo uma vida inteira nessa terra dentro da igreja.
Então Jesus, quando ele nos leva a essa reflexão, é exatamente para, olha, não ache que porque você está com uma roupa legal no domingo à noite, na casa de oração, que você está isento de todas as coisas e pode só Jesus voltar que está tudo bem. Será que está tudo bem mesmo? Porque você pode estar perdido dentro da igreja. É sobre isso que ele está falando. E não é coincidência que depois dele falar sobre essas duas parábolas, ele inicia uma terceira parábola. Versículo 11, a parábola do filho pródigo. Vamos ler? Então vamos entender a mensagem por completo. Versículo 11 do capítulo 15 de Lucas diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Vamos parar aqui um pouquinho. É de extrema ofensa para um judeu um filho pedir parte da herança antes da morte do pai. É uma desonra que para nós pode até ser normal. O pai e a mãe, antes de morrer, falaram: vamos fazer o seguinte, nós vamos já passar aquele terreno lá, vamos passar para o Joãozinho, a casa aqui a gente vai deixar para Maria, e a gente já faz uma divisão da herança aqui, e depois que o pai e a mãe partir, já está tudo certo aqui. E para nós é normal, e até parece prudente para a gente, sábio fazer isso, ok? Mas até hoje, para o judeu, dividir a herança antes da morte dos pais é extremamente ofensivo. Então já começa com um filho, o mais novo, chegando para o pai e falar: pai, me dá minha herança. Ele está onde, esse filho? Dentro ou fora de casa? Dentro. Ele é filho do Senhor, mas ele decidiu ir viver a sua vida do jeito que ele quer no mundo. E ele pediu esta herança. E o que o pai fez? Deu. Existe um versículo lá no Salmo, faz bastante tempo que eu não leio esse versículo, mas se não me engano ele está no Salmo 119. Se eu me lembrar aqui exatamente onde ele está, eu falo para os irmãos aqui antes. Mas se não, depois eu mando aí, se alguns irmãos souber aqui, pode lembrar. O salmista diz que o Senhor é aquele que você pede, insiste em pedir, e Deus não quer te dar aquilo porque aquilo não faz bem para você. Mas você insiste tanto, você pede tanto, que chega uma hora que Deus faz o quê? Ele dá. E Ele assiste a sua alma definhar. Não é isso que você quer? E Deus fala assim: não, isso não é bom para você. Mas você insiste. Você quer. E você pede. E você pede. E você pede. Chega uma hora que Deus fala assim: então tá bom. Você não confia na minha vontade, você não confia em mim. Você não confia que eu tenho o melhor para você. Então eu vou te dar. E isto vai servir para a sua própria destruição. De tanto que você insistiu em querer. Então esse filho pediu, o pai falou assim: tá bom, você quer? É seu, não tem problema. E ele então repartiu a herança com este menino. Mas preste atenção, se ele repartiu a herança com o filho mais novo, o mais velho recebeu, e ficou quietinho. Na hora de receber antes do tempo, está tudo certo. Vamos seguir o texto, 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. Aquilo que nós já sabíamos. Ele pegou o dinheiro dele, torrou com tudo, e o dinheiro acabou. Nós conhecemos a história. Segue o texto. 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Então ele chegou no fundo do poço, que é o que sempre acontece quando alguém sai da presença do Senhor. Sempre. Queridos, ao longo desses anos, nós vimos esse filme se repetir centenas e milhares de vezes. Sempre. Alguns
até ainda sustentam uma aparência, porque por algum motivo ou razão, financeiramente, parece que estão bem, mas tem a sua família destruída, tem os seus relacionamentos destruídos, são pessoas intragáveis, insuportáveis, não têm amigos, vivem sozinhos, começam a ter as suas vidas destruídas. Mas se você olhar uma área, porque para muitos nesse mundo ser bem sucedido financeiramente é o resumo de um bom cidadão, e não. O padrão e a regra é destruição. Por quê? Bom, se você pegar um peixe e tirar ele da água, o que acontece com ele? E se você pegar um cachorrinho, o cachorro sabe nadar? Joga ele no meio do oceano, o que acontece com ele? Não sabe nadar. O que a Bíblia nos ensina em João 15? Que por ele ser a videira e você uma vara, você tem que estar conectado nele. Enquanto você estiver ligado nele, você tem vida. A seiva, o alimento chega. A hora que você é tirado dele, morre. Todo ser vivo, quando tirado do seu habitat, o peixe da água, o cachorro jogado no mar, ele é uma questão de tempo. Pode nadar um pouquinho, pode se debater um pouquinho, mas vai morrer. O peixe não morre no exato momento que você tira ele da água. Ele ainda fica ali, ele se debate, ele briga, mas o que vai acontecer? O processo natural vai morrer. Todo homem desconectado de Deus vai morrer. É óbvio. E o que aconteceu com este filho? Ele foi perdendo tudo, desfalecendo e chegando ao mais profundo do poço. Ele estava perdido? Sim. Dentro de casa? Não. Fora. E a pergunta é: ele deixou de ser filho de Deus? Não. Mas existe um outro irmão, que nós conhecemos a história, que está onde? Em casa. E o texto agora nos mostra muito, não só sobre o pai, mas sobre o irmão que ficou. Olha o que o texto diz, vamos seguir aqui. 17. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pareço de fome. Levantar-me-ei e irei com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. O texto deixa muito claro que o pai estava observando ele, esperando ele. E o irmão? Queridos, o que tem, não aqui. Amém. Aqui não tem. Nunca vai ter. Mas, lá em Sorocaba, tem os irmãos assim. Parece que torce. Para a pessoa quebrar a cara. É óbvio que quando saímos da presença de Deus, isso é inevitável. Mas uma coisa é sabermos do inevitável, e outra coisa é torcer para isso acontecer. E quando essa pessoa tem uma atitude que é a atitude mais difícil do homem, de cair em si, reconhecer o seu erro e querer consertar, recomeçar, porque isso é raro. A maioria morre afogado no orgulho. Não dá o braço a torcer. E eu vou voltar lá me rastejando para ser pisado, e provavelmente será pisado. Não faz isso. E o diabo se aproveita desses sentimentos malignos que ele alimenta em nossos corações, e o homem entra por esse caminho e não se levanta mais. O irmão não está esperando ele. O irmão, como diferente do pai, não está, esperando, aguardando que um dia ele se conserte. Não, por ele que morra aí no mundo, quem mandou dar as costas? Se somos cristãos, jamais deveríamos agir desta forma.
nem pensar, nem torcer por isso, por pior, por maior besteira que este irmão tenha feito. Ele desonrou o pai, ele pediu herança antes, ele gastou com as meretrizes, ele fez besteira e agora a gente recebe ele. A quem ele feriu? Foi o pai. Se o pai perdoou, quem somos nós para apontar o dedo, para dizer que não é digno? Qual que é a diferença dele lá fora perdido e de você com esse sentimento todo dentro? Qual a diferença? Nenhum dos dois estão perdidos. Mas tem uma vantagem. Ele reconheceu que está perdido e quer mudar. Você, se não mudar, vai morrer com herança e tudo. Quando ele mostra que o pai está esperando, nós já sabemos. O que é arrependimento, queridos? O arrependimento é a atitude mais preciosa descrita na Bíblia. Não existe ato mais valorizado por Deus do que o arrependimento. Não existe na Bíblia. Eu desafio qualquer pessoa a mostrar na Bíblia que o ato de arrependimento está abaixo de qualquer outra atitude. Amor, perdão, está abaixo do arrependimento. Porque quando você ama, Jesus fala isso, existe uma referência, um ponto de partida. Porque Deus é amor. Então, se você hoje ama, você estudou numa escola, aprendeu com Deus o que é amor, vendo o que Cristo fez por você, e você replica aquilo que você aprendeu. Quando você perdoa porque você tem uma referência, você aprendeu com o Pai e replica. E todos esses dons, os frutos do Espírito, esses frutos do Espírito, lá de Gálatas 5, a partir do 21, é do Senhor, foi Ele que te deu. Então, quando você ama, perdoa, você é um pacificador, você é bom, tudo isso é algo que Deus te ensinou a ser, e agora você se tornou melhor. Só que o arrependimento, não existe influência da parte de Deus. Fora deste mundo, existe luz e trevas. Deus, os céus, os anjos, arcanjos, querubins, o Filho, ok? Que nunca pecaram. Separado destes, estão as hostes espirituais da maldade. Diabo e companhia, que também tem um ponto em comum com o céu, também nunca se arrependeram. Quem nos ensinou o arrependimento? Se Deus nunca se arrependeu, Moisés nos ensina isso. Se Jesus nunca se arrependeu, porque nunca pecou, o diabo nos ensinou o arrependimento. Por que a Bíblia diz que arrependimento é tão precioso? Porque é o único sentimento, atitude, comportamento do homem que é produzido somente por ele. Genuíno, verdadeiro e profundo. Não foi Deus que ensinou, não foi o diabo, muito menos que nos ensinou. É por isso que o arrependimento é tão precioso e poderoso para apagar os piores erros, mais grotescos, terríveis que já podemos um dia cometer. É por isso que ele é tão valorizado pelo céu, a ponto de pegar Davi, que se prostituiu, adulterou e matou. E no momento que ele se arrepende, Deus apaga tudo. Eu não apagaria. É que você ainda não entendeu o valor do arrependimento. Por isso que Deus fala que é uma festa no céu. Não é quando você pede perdão por irmão que pisou no seu pé. Não é quando você exerce amor. Deus fica feliz com isso, quando nós obedecemos a sua palavra. Mas festa mesmo é quando esse sentimento, essa atitude, essa decisão chamada arrependimento genuíno é produzido por nós. Por quê? Porque ninguém nos ensinou isso. Por isso é tão genuíno e poderoso. Domingo passado eu estava ministrando na igreja
E nós estávamos falando sobre João capítulo 4, aquele encontro de Jesus com a mulher no poço ali em Samaria. Mas antes de chegar nessa história, a Bíblia diz que Jesus batizava muitas pessoas. Ele batizava mais do que João Batista. E aí tem um parênteses no versículo 2, e na sequência do 3. Ele assim, na verdade, Jesus não batizava ninguém. Quem batizava eram os seus discípulos, não Jesus. Aí vem uma pergunta. Peraí. Você quer dizer então que Jesus deixava Judas, corrupto, ladrão, traidor, batizar os novos convertidos? Não sou eu que estou falando. Está lá em João 4, versículo 2. Você está dizendo que Jesus deixava Pedro, que na Santa Ceia, às vésperas da crucificação, ele olhou para Pedro e falou, Pedro, um dia você vai se converter. Pedro nem convertido era, e ele já tinha andado sobre as águas, ele já tinha expulsado demônio, e não era convertido. Quem disse isso foi Jesus, não fui eu. Que quando ele negou 3 vezes, a Bíblia diz que na terceira vez ele negou falando palavrão e ofendendo as pessoas e Cristo, para dizer que ele não fazia parte daquele grupo, porque ainda não era convertido, estava perdido dentro da igreja, achando que era bom. Jesus deixava João, sabe quem é João? Um discípulo que um dia falou assim, Jesus, tem um pessoal ali, eles estão na rotina ali, ó. Eles se reúnem, eles ficam falando do Senhor, da sua doutrina, do que o Senhor ensina, mas eles não andam com a gente. Se o Senhor quiser, a gente pode reunir aqui, fazer uma oração forte e pedir que venha fogo do céu e mate eles agora. Esse é o discípulo do amor. É esse tipo de gente que Jesus deixava batizar os não convertidos. E por que está escrito isso? Porque Deus já sabia que nós, os homens, íamos inventar umas doutrinas. E eu participei disso. Eu congreguei numa igreja por 12 anos que era só o pastor que podia batizar. Verdade. O diácono, o obreiro que ficou lá na favela evangelizando, depois de 6 meses a família veio para os caminhos do Senhor. Eles vão se batizar, não era esse o obreiro que ia batizar, tinha que ser o pastor que não sabia nem o nome deles. Por que não? Porque a unção está sobre mim, não sobre você, isso e aquilo, e a gente aprende, engole. Por que Jesus fazia isso? Porque não importa se é Judas que está tapando o seu nariz e enfiando você debaixo d'água. O precioso do batismo é o seu arrependimento. Não importa quem está fazendo. Nem se é no rio, na piscina, com uma caneca d'água. É se você está arrependido. Tanto faz quem fez o seu batismo. Tanto faz onde foi. Em que circunstância foi. A única coisa que importa, você realmente estava arrependido? Você realmente foi sincero com o Senhor, dizendo, Senhor, eu não sei cuidar da minha vida, eu desisto. Faz o que o Senhor quer, da forma que o Senhor quer, me perdoa, me aceita, lembra de mim quando o Senhor estiver no paraíso, se possível, porque eu sei que eu não mereço, mas se o Senhor não lembrar de mim, está tudo certo, porque eu mereço ir para o inferno mesmo. Se esse arrependimento é genuíno, isso é a ação mais poderosa que nós podemos exercer sobre essa terra. Isso aqui, queridos, apaga uma vida de crime como ladrão na cruz. Isso aqui apaga tudo. É por isso que o Pai está em festa. Porque uma coisa rara, extremamente rara, acabou de acontecer. Alguém que estava perdido, reconheceu que estava perdido e voltou desesperado para qualquer coisa. Eu não quero ser filho, eu não quero dormir na casa, não precisa nem pai, aquela cama que eu tinha, o quarto que eu tinha, nada, eu quero ser qualquer coisa, mas eu quero fazer parte, eu quero estar aqui junto com o Senhor, eu nunca mais vou sair dos teus pés. Faz uma reflexão junto comigo, queridos. Pensa junto comigo. Eu vou dar alguns exemplos aqui para melhorar. Os que jogam bola, pelo menos tentam, né? Você está jogando bola ali com o time ali e tal. Aí, o atacante do time lá recebe uma bola, entra o goleiro, e aí ele tem o companheiro que era
Só ele rolar, ele sabe, a bola sai da frente do goleiro e ele vai ficar com o gol aberto só para ele fazer o gol, facinho. Aí ele pensa, não, eu vou fazer o gol. É mais fácil, é mais seguro, é mais garantido que o companheiro faça. Ele decide chutar e o goleiro defende. O que acontece naquele momento com todo o time dele? Xinga, grita, joga pedra, xinga de burro e todo mundo ataca a pedra dele. Normalmente é assim. Quem é a pessoa que mais sentiu o erro? Ele. Se ele pudesse voltar no tempo, o que você acha que ele ia fazer? Mas nós fazemos o quê? Batendo. Acaba o intervalo, vai para o intervalo do primeiro tempo. O que todo mundo faz no vestiário? Bate, como se fosse resolver alguma coisa. Como se fosse mudar alguma coisa. Quer dizer que se você xingar ele vai mudar de opinião? Ele já mudou de opinião, ele já viu que ele fez besteira. Então bater nele não melhora nada, não ajuda nada, não contribui com nada. Mas pergunta se o povo não para. Continua batendo, continua xingando, continua batendo e continua sem parar. E ele já sabe que ele está errado. Ele sabe que se acabar o jogo e o time dele perder, ele carrega toda a culpa. Ele já sabe disso. Mas o time inteiro continua batendo. E eu não estou falando de futebol, cara. É assim mesmo. Na igreja, na família, no trabalho. Olha a tolice. Se ele está arrependido, vamos fazer uma festa. E qual é a prova? Aqui vamos fazer só uma reflexão do que é verdadeiro arrependimento. Verdadeiro arrependimento, a Bíblia vai nos ensinar vários indicadores. Você quer saber se você está arrependido? Você quer saber se a pessoa que se consertou com você também está arrependido? Vou te ensinar algumas coisas bíblicas. Adão e Eva nunca se arrependeram. Tem linhas teológicas que falam que sim, a Bíblia afirma que nunca se arrependeram. Vamos lá? Quando o Senhor vem falar, não acredito que você fez isso. Está brincando comigo. Qual é a primeira coisa que ele faz? Joga a culpa para o outro. A mulher, qual é a primeira coisa que ela faz? Explica, justifica. Eu errei, mas deixa eu te explicar por que eu errei. A serpente veio, contou uma história, tal. Enganou. O que é engano? Engano não é mentira. Engano é a verdade distorcida. Quando você vê que uma pessoa não está arrependida, é quando uma pessoa não assume a culpa. Se explica. Não, eu errei, mas se ele não tivesse me empurrado, nada de... Não, então você não está arrependido. Arrependimento é o que Davi fez. O meu pecado está todos os dias diante de mim. Ele falou assim, o meu e da Batseba. Nas orações de Davi, nunca ela é citada. E ela poderia ter falado não para ele, não poderia? Ela poderia falar assim, não vou. Ela não poderia ter gritado quando ele tentou? Poderia. Ela poderia fazer tanta coisa, não tinha como. Mas sai de lá. Depois sai de lá, põe a boca no trombone e conta para todo mundo. Não. E Davi nunca dividiu a culpa com ela. Ele sempre falou, o pecado é meu, fui eu que fiz. Deus, é comigo o negócio, pode bater em mim, meu pecado está diante de... Isso é arrependimento. O que Adão fez? Jogou para o lado. O que a Eva fez? Jogou para a serpente. Ah, mas será que depois, com o tempo, eles não se arrependeram? Quando você começar a ler o capítulo 4 de Gênesis, você vai ver que Caim e Abel vão oferecer ofertas ao Senhor, em gratidão. Adão tá? Eva tá? Então eles não têm nada para agradecer a Deus. Caim mata Abel. Passam-se os anos. Eles decidem ter um terceiro filho. Sete tem um filho, neto de Adão, Enos. A Bíblia diz que Enos, não porque o pai, não porque o vô, não porque a avó, não porque o tio assassino apresentou Deus. Naturalmente, a Bíblia diz que Enos começou a invocar o Senhor, porque ninguém mais invocava. Rapaz, o neto de Adão nasceu e a Bíblia está dizendo que Adão seguia a vida dele como se nada tivesse acontecido. Você dizer para mim que ele se arrependeu? Não oferta? Não invoca o Senhor?
E a Bíblia está dizendo, não sou eu. Quer brigar com isso? Rasga a folha, joga fora e fala que na sua não tem. Arrependimento, você não se explica, você não justifica, você não terceiriza ou divide a culpa. Arrependimento você traz como aquele ladrão na cruz. Eu não mereço a salvação. Eu e você merecemos essa cruz. Ele não. Em nenhum momento ele fala assim, não, a gente fez coisa errada, mas, Deus, se a gente pedir perdão, Deus tem que perdoar. Não, nós não merecemos perdão. Se Ele quiser perdoar, bônus, maravilha. Mas se Ele não quer, a gente merece queimar por toda a eternidade no lago de fogo. Isso é verdadeiro arrependimento. E pelo fato desse filho estar voltando e ainda fazer essa declaração, qualquer coisa, eu não quero ser filho, mostra que esse filho está arrependido. Versículo 21, desculpa. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestir-lhe, pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Vamos fazer festa. Por quê? Porque ele se arrependeu. E aqueles que entendem o quão precioso é o arrependimento, está feliz com o pai. Mas tem um que não está feliz com o pai, que é o filho mais velho. Vamos lá então. 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa e ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, insistia com ele. Que palhaçada é essa? Fez o que fez. Quantas vezes ouvi essa frase? Fez o que fez e agora diz que é crente, está tudo certo. E agora vai para a igreja, está tudo certo. E o que você fez no passado? Vai ficar por isso mesmo? Vai. Ele se arrependeu. Mas é só se arrepender? É só se arrepender. Queridos, a coisa mais difícil que o ser humano é capaz de produzir é arrependimento. E você fala, é só se arrepender? Que está tudo... Isso, é isso mesmo. Mas tem que ser genuíno. Ele fica indignado. O pai vai até ele e insiste com ele. Vocês vão entender o contexto de tudo isso. A Bíblia está dizendo que o pai ainda insistiu com o irmão mais velho. Perdoa ele. Ele me ofendeu, não foi você. E eu perdoei. Por que você não consegue perdoar? Por que você insiste nessa dureza de coração? Por que você acha que ele é menos digno do que você? E ele insiste. E o que acontece? O irmão mais velho continua turrão. Segue o texto. 29. Mas respondendo ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o seu mandamento. Nunca mataste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele disse, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e regozijar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Sabe quem são esses dois filhos que Jesus está dizendo aqui? O mais velho são os judeus. O mais novo somos nós, os gentios. O judeu nunca aceitou que o Messias viesse para nós. Porque a gente viveu num mundo de qualquer jeito, fazendo Deus de madeira, de gesso e fazendo só besteira, e eles não, cumprindo a lei de Moisés, circuncisão, sábado, isso, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode fazer isso, a vida inteira, eles estão ali, queridos, firmes nos mandamentos de Moisés. Aí chega esse povo, quando Cristo aparece, tudo errado, uma bagunça.
E Jesus fala assim: pode vir. Como assim pode vir? Eu estou há 1500 anos servindo a lei de Moisés, tudo certinho, bonitinho, aí chega esses bagunceiros, esses baderneiros, falam que estão arrependidos, quer servir a Deus, e Deus põe todo mundo para dentro. Eles ficam indignados com isso. Mas de quem é o reino? É do Pai. De quem são as bodas? É do Pai. Ele põe, então, se ele tiver que pegar mendigo, morador de rua e colocar para dentro, vai ter festa. Se você quer fazer parte desta festa, deixa de achar que só você é digno. E que aqueles que estavam lá fora, perdidos, e que se arrependeram, querem entrar, deixe entrar. Deixe entrar. Não seja você justo juiz. Esses judeus, hoje, além de termos os judeus, nós temos hoje os donos das igrejas, que decidem quem merece e quem não merece, que decide quem é digno e não. Nada de novo debaixo do sol, Salomão falou, tudo se repete e continua se repetindo. Ao invés de entendermos que essa é a essência do corpo de Cristo e da igreja, ao invés de nós estarmos felizes porque se arrependeu, não importa quantas vezes, Jesus deu uma dica. Quantas vezes por dia? 70 vezes 7, se for preciso. A gente não perdoa 2 na vida. Perdoa 1. Muito esforço. Mas a segunda não, tá vendo? E nunca mais. A parábola do filho pródigo, queridos, é uma parábola para mostrar que existe gente perdida lá fora. Isso não precisa ser um gênio nem ter a revelação do Espírito Santo. É claro que quem está lá fora está perdido. Mas a parábola não gira em torno, é que esses subtítulos aqui não foi o Senhor que escreveu, nem os discípulos, nem quem escreveu. Foi alguém que decidiu colocar subtítulos. A parábola não é sobre o filho pródigo. Apesar de girar em torno dele, a parábola, porque termina como? Termina o filho pródigo salvo. Sim. Quem não está salvo aqui na parábola? O filho mais velho, está dentro. O que está dentro, porque não perdoou. E olha a loucura. Vivi minha vida inteira para o Senhor e vai morrer e não vai viver eternamente com Deus. Porque não entendeu quão precioso é o arrependimento. E se ele existe, acabou. Não seremos nós que temos que decidir, julgar e condenar. Se o Senhor perdoou, amém. Vou fazer um parênteses rápido aqui sobre Gamaliel. Saulo, antes de se tornar o apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, espumando de ódio dos crentes, dessa seita chamada O Caminho, está fazendo de tudo para acabar com esse povo. O mestre dele, o professor dele, Gamaliel, falou assim: Saulo, para quê? A quem você serve? Não é o Eterno? Aquele que tem o controle de todo o universo? Que tem o poder de todas as coisas? Não é a ele que você serve? Sim. Então de quem é esse problema? É dele, não é seu. Quantas pessoas já apareceram e vieram seitas, gente falando isso, inventando cada besteira? Cadê essas pessoas? Ficaram pelo caminho, essas seitas, essas heresias, tudo vai caindo por terra, essas novidades malucas que aparecem aí, deixa, daqui a pouco desaparece. Porque se é de Deus, permanece. Se não é, cai por terra. Você não tem que defender o Senhor, deixa. Gamaliel falou isso para Saulo. Você quer ser juiz, você quer condenar e matar as pessoas, como se você fosse dono desse reino. Você não é dono desse reino, você é uma peça dessa enorme engrenagem. Você é um membro desse corpo gigantesco. Entenda, se eles estão fazendo a vontade do Senhor, se ele se arrependeu, se ele voltou, se ele começou, deixa ele. Os céus estão em festa com ele e você está aí
bico virado, com raiva, torcendo para a queda, não percebendo que é você que está em queda. É sobre isso que Jesus fala. A parábola não é sobre o filho pródigo. A parábola é para o filho perfeito, que está na igreja, que vai em todos os cultos, que sabe todos os louvores de cor, que ajuda, que faz tudo isso, mas que não entendeu o que é amor, que não entendeu o que é arrependimento. E queridos, vocês não têm ideia de como a maioria esmagadora dos crentes são assim, estão perdidos dentro da igreja. Dentro da igreja. Mas assim como Jesus, sabendo disso, e ensinando esta parábola aos que estão perdidos dentro da casa, nós também não vamos fazer distinção e nem iremos fazer acepção de pessoas. Nós vamos ajudar quem está perdido dentro a encontrar o Senhor. E também estaremos sempre prontos para receber quem está perdido fora e quem se arrependeu e quer voltar. Amém. Isto é a marca e a identidade do verdadeiro cristão. Amém. Glória a Deus. E é isto que nós precisamos ser. Amém? Amém. É isso. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Amém.